vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Bom, vamos ver os materiais que nós utilizaremos na aula de hoje. Vocês vão precisar de um caderno ou uma folha de papel para que vocês possam fazer essas anotações, lápis, borracha, apontador, lápis colorido, se preferirem. Hoje, principalmente, precisaremos dos lápis coloridos para uma atividade. Uma mesa ou uma caixa firme para que vocês possam se organizar melhor e poder anotar com tranquilidade. Darei um tempinho e eu já volto. Estudantes, tudo organizado? Antes de começar, vamos fazer uma pequena revisão, recapitular um pouco o que foi trabalhado na aula anterior. Nas aulas anteriores, principalmente, estudamos sobre representações da Terra, o globo terrestre e o planisfério. E nas aulas anteriores, mapas e outros tipos de representações. Mas na aula anterior, começamos com este jogo. Lembram desse jogo? Este jogo era o jogo das 7 diferenças. E nós brincamos um pouquinho com isso e descobrimos que neste jogo haviam dois objetos muito importantes para representar o nosso planeta Terra, que é o globo e também o planisfério, o mapa. Olha só que bonito. O globo é uma representação esférica do nosso planeta Terra. É o que mais se assemelha, o que mais se aproxima, né, do nosso planeta Terra. E o mapa, né, o planisfério, no caso aqui o mapa mundi, é uma representação que possibilita visualizar todas as áreas que existem no nosso planeta Terra de uma vez só. Diferente do globo, que nós temos que girar ele para poder verificar as áreas. Também falamos, trouxe a vocês que a primeira pessoa, o primeiro ser humano que conseguiu ter essa visualização do nosso planeta Terra nessa sua forma quase esférica de geóide
era Yuri Gagarin, que foi o primeiro ter essa visão da Terra lá do espaço. Então as suas características, principalmente vendo os continentes, olha que essa imagem é muito bonita, conseguimos ver as partes de continentes que estão na coloração marrom, verde, a parte azul, né, das águas, e essas partes brancas seriam as nuvens. E também apresentei a Valentina, né, que é a primeira mulher a chegar ao espaço e orbitar por um bom tempo o nosso planeta. Mostrei também um vídeo sobre ela, um vídeo histórico dos seus acessos ao foguete, né, do seu tempo como astronauta. Essa órbita, né, é muito importante. Essa órbita, no caso que a Valentina conseguiu estabelecer, agora nos auxilia no posicionamento de diversos satélites artificiais. E esses satélites nos auxiliam no mapeamento do nosso planeta, na formulação de mapas, de diversas outras atividades que o ser humano utiliza com os satélites. Os satélites nos auxiliam em muita coisa atualmente. Com isso, o professor também trouxe um vídeo sobre satélites, mais especificamente sobre os programas de satélites aqui do Brasil e como eles são importantes na atualidade. Também trouxe que a forma da Terra, por mais que o globo nos traga uma forma esférica, por mais que as imagens vistas do espaço pareça que ela é esférica, também observamos que a Terra ela não é totalmente redonda, ela tem um formato de um geóide, devido às suas irregularidades na superfície, às suas deformidades, né, em toda a superfície. Então os cartógrafos replicaram na esfera, no caso o globo, a melhor forma para estudar o nosso planeta. Então fizemos a primeira atividade, que foi essa: porque não podemos dizer que a Terra é perfeitamente esférica? Explique. E a resposta mais próxima que possamos utilizar é que porque existem muitas irregularidades na superfície do nosso planeta, então por isso que ela não é uma esfera perfeita. Então trouxe também que os planisférios eles possuem várias projeções cartográficas. No caso eu trouxe 3 para vocês, que é a projeção cônica, a projeção plana e a projeção cilíndrica, muito usada em várias partes onde utilizamos mapas mundi principalmente. O professor também trouxe um mapa mundi, né? Trouxe um planisfério que representa basicamente a porção de continente e também as áreas de água, no caso aqui representadas na cor branca. Trouxe os continentes, olha só: Oceania de rosa, a Ásia de laranja, a Europa de vermelho, a África de verde, a América de verde, a África de amarelo, Antártida de azul. São as terras emersas, os nossos continentes. E do lado o professor colocou uma tabela para que vocês pudessem analisar a porcentagem que representa cada continente e suas porções. Fizemos um quiz sobre os continentes para observar quem são esses continentes e quais são as suas porções de extensão em porcentagem. Lembram desse quiz? E por último, assistimos um vídeo muito legal do canal Lousa Digital sobre as características do globo terrestre e também do planisfério e as suas representações, né, que elas são as principais representações da superfície terrestre. Bom, na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre mapas e representações da superfície terrestre, porém hoje é sobre história dos mapas. Eu daria um tempinho para que vocês possam registrar o número dessa aula, registrar a data de hoje e eu já volto.
crianças? Conseguiram registrar? Olha só, falando sobre mapas, nós utilizamos mapas para localizar informações sobre diferentes lugares, descrever informações sobre o espaço em que vivemos e também calculamos distâncias. Mas fica uma dúvida no ar. Mas você lembra como eles são produzidos? Como são feitos os mapas? Como são elaborados os mapas dos planisférios? Vocês lembram que no quarto ano, né, foi trabalhado a história dos mapas? Vamos recordar, vamos revisar este importante tema para que possamos entender cada vez mais como os mapas são produzidos. Olha só, eu trouxe para vocês a Ede. Olá, eu sou a Ede, a mascote de uma empresa de aerofotogrametria de Curitiba. Nossa, que palavra complicada, aerofotogrametria. O que será que significa isso? Nós vamos ver um vídeo bem bacana que explica essa palavra. Olha só, o vídeo é do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu já volto. Como são feitos os mapas? Há muitos e muitos anos, as pessoas desenvolvem técnicas para representar os lugares e as paisagens. Esse conjunto de técnicas é chamado de cartografia. Com a ajuda dela, a gente pode representar a realidade, principalmente através dos mapas. Mas você já se perguntou como é feito um mapa? É o seguinte, para representar uma realidade através de um mapa, o primeiro passo é observar essa realidade de cima. Hoje em dia, os cartógrafos usam muitos instrumentos, técnicas e conhecimentos para fazerem os mapas. E uma das técnicas mais usadas é a aerofotogrametria. Ufa, palavrinha difícil para explicar uma coisa simples. Com essa técnica, são feitas fotos aéreas que facilitam na hora de representar a paisagem vista de cima. Depois, os cartógrafos montam uma espécie de quebra-cabeça para compor o trecho representado. Aí entra o apoio de campo. No caso do IBGE, a gente adquire as fotografias aéreas, que o IBGE não pode fazer o voo fotogramento, né? Ou compra as imagens de satélite, né? Então, a partir daí, desses insumos, tanto fotografia aérea quanto imagem, nós determinamos alguns pontos aqui no campo, que nós medimos essa quantidade de pontos aqui, no caso são mais ou menos 300, vão ser mais ou menos 1.500 para o Rio de Janeiro inteiro, né? E a partir desses pontos é que nós geramos coordenada para o mapa. Então, até chegar ao mapa, até o nosso produto final, temos um produto intermediário que chamamos de ortofoto. Ortofoto ou ortofotocarta, que na realidade seria uma fotografia aérea ampliada e retificada. Ela está ali, ela está toda georreferenciada. Então, estudantes, viram como é legal este vídeo do IBGE sobre como são produzidos alguns mapas aqui no Brasil, como se calcula algumas áreas, e viram como é que é importante a fotografia aérea, a fotogrametria? Olha só, é mais ou menos deste modo que acontece. Essa imagem revela como os aviões se projetam e tiram as sequências de fotografias que logo depois serão usadas para a confecção de mapas, assim como no vídeo. A fotogrametria são fotografias aéreas. Uma aeronave equipada com câmeras fotográficas especiais, elas vão tirando fotos do espaço que quer mapear. No caso aqui nós temos duas aeronaves, mas não são duas diferentes. É a mesma aeronave, só que, né, em projeção à frente. Nessa empresa trabalhamos fazendo mapas, mas antes de começar, né, antes de mostrar como os mapas são produzidos, são feitos, vamos conhecer um pouquinho da evolução dos mapas? Sim, nós temos que conhecer como que os mapas começaram a ser produzidos lá no nosso passado, no passado da nossa humanidade. Os mapas servem para localizar informações na superfície terrestre. Eles são confeccionados desde os tempos da pré-história, olha só, antes mesmo da invenção da escrita. Ou seja, crianças, os mapas, eles já existem mesmo antes do ser humano usar a escrita para se comunicar. Os mapas, os desenhos das regiões, os desenhos dos lugares,
Eles podem ser considerados uma das primeiras formas de comunicação. Como o homem primitivo andava muito em busca de alimentos e segurança, ele começou a descrever os caminhos da caça por meio de desenhos. Ou seja, o homem primitivo, né, ele não possuía um local fixo para viver, para sobreviver. Eles eram nômades, usavam as cavernas, usavam as rochas para ilustrar lugares seguros, para ilustrar onde estavam a caça, contudo, o que eles achavam importante para sobreviver. Ou seja, ali já estavam sendo criados os primeiros mapas, as primeiras anotações de regiões, de locais. E olha só, os mapas em madeira, esculpidos pelos povos do Ártico, com pontas de faca, formam verdadeiros entalhamentos artísticos, que representam o relevo de forma simples. Ou seja, então conforme outras civilizações foram se desenvolvendo, os mapas também eram construídos de formas variadas, no caso aqui, na madeira. Como os povos que habitavam a região do Ártico nesse caso. Olha que bacana, este modelo aqui, que está nessa imagem, nessa figurinha, esse modelo de madeira refere-se ao mapa das ilhas polares lá no Ártico. Os astecas também viveram em constante deslocamento até se fixarem na altiplanície mexicana. Veja como destacavam as alturas em suas representações. Observem direito essa imagem atrás da Ede, que possui o relevo bem marcado. Nas comunidades astecas foram verificadas essas representações. Ou seja, esses mapas, essas representações topográficas eram entalhadas e sintetiza a região onde hoje é situado o México. Olha que bacana, esse aqui é o mapa de Tecitlã e também teremos do mapa de Tequatepec, que representam provavelmente um mapa de pesca e da caça indígena. Olha que bacana, outra representação indígena de grande importância. Há muito tempo, ou seja, 2.500 anos antes de Cristo, atrás, os povos sumérios fizeram o mapa mais antigo do mundo. Ele é uma placa de barro cozido com inscrições cuneiformes. As inscrições cuneiformes, elas foram criadas pelos sumérios, né? A sua definição basicamente pode ser dada como uma escrita produzida com o auxílio de um objeto em formato de cunha para talhar o barro, né? Talhar a madeira. Então, objeto de cunha, por isso cuneiformes. E aqui nós temos o mapa mundi babilônico. O que é o mapa mundi babilônico? É uma inscrição cartográfica do mundo conhecido a partir da visão dos babilônicos. O mapa é entalhado em tabletes de argila, né, de barro, mostrando a cidade da Babilônia no centro, com pontas triangulares que os babilônicos chamaram de ilhas. E também havia escritas que descreviam as características dos lugares, como mais ou menos uma legenda. Olha que bacana, devido às enchentes do rio Nilo, que cobriam os limites dos campos, os egípcios também anotavam as terras que alagavam em cartas geográficas, ou seja, os egípcios também já estavam produzindo as suas representações dos lugares, das regiões, né, as representações da terra. Grande parte do nosso sistema cartográfico, contemporâneos, eles têm origem nos achados das escolas jônica, ateniense, né, dos gregos, e de Alexandria, né, os alexandrinos. Por exemplo, os gregos, romanos e tantos outros povos contribuíram para tornar as representações da superfície terrestre cada vez mais próxima de uma realidade. Por exemplo, em Roma, o Ptolomeu, no caso representado por essa figurinha que já tem um globo, tem uma forma esférica em sua mão, ele já começou a imaginar a nossa Terra arredondada. Aristóteles, na Grécia, junto com Hiparco, eles começaram a elaborar as latitudes e também as longitudes. Com o passar do tempo, os mapas se tornaram valiosos
Eles eram muito importantes, principalmente para as navegações e conquistas de novas terras. Nas grandes navegações, as descobertas e estudos de Ptolomeu, eles foram muito importantes para os acontecimentos seguintes. Ou seja, essas grandes navegações permitiram descobertas de novas terras, os mapas das rotas eram criados e, além disso, muitos outros mapas começaram a aparecer de forma pitoresca, mas também de forma muito singular, de forma muito rica no seu contexto, de forma muito rica nas suas exposições, legenda e afins. Mas atualmente o avanço da fotografia aérea e das imagens de satélite, que é o que nós trabalhamos na aula anterior, eles tornam os mapas cada vez mais precisos. A gente consegue ter uma visualização muito perfeita daquela área. Nós temos aqui então as duas formas atuais de produção de mapas, que é a aerofotogrametria e a captura por satélites. Desde então nós temos esse tipo de trabalho, né? Agora o trabalho envolvendo imagens digitais, imagens feitas por satélite, ou seja, temos toda a tecnologia, os computadores e outros equipamentos para transformar as representações da Terra cada vez mais singulares, mais perfeitas, mais próximas de uma realidade. Olha aqui, o professor trouxe, né, pessoas trabalhando nesta formulação de imagens de satélite. Aproveitando imagens de satélite para a formulação dos mapas. Antigamente os mapas eram feitos à mão. Hoje em dia os cartógrafos utilizam os computadores, fotografias aéreas e as imagens de satélites na elaboração de mapas mais precisos e com detalhes que se aproximam cada vez mais da nossa realidade. O professor trouxe uma imagem. Olha que bacana essa fotografia aérea que o professor trouxe. Ela é em alta resolução para perceber todos os detalhes desta área. Vocês conseguem observar os detalhes dessa área? Olha só que bacana, conseguimos perceber as construções de forma única. Conseguimos ver aqui nesse canto que há uma porção d'água, o que parece ser um lago. Também eu consigo ver nessa imagem vegetação. Olha, vocês conseguem observar essas rugas que parecem ser árvores. Olha só, bosque, talvez uma floresta. E o mais fácil de todos nós conseguimos ver as estradas, as rodovias. Este mapa, esta carta, esta fotografia aérea facilita na construção de mapas locais e também mapas maiores. Olha só, agora nós vamos ver um vídeo que demonstra imagens de satélite no auxílio de várias características que o ser humano precisa, em tempestades, em resgates, na formulação para combater incêndios, ou seja, imagens de satélites feitos por uma empresa que auxilia a nossa humanidade geral atualmente. Eu já volto. Quando você assiste o noticiário e vê imagens do clima ou tempo dos Estados Unidos ou do mundo, você está vendo dados dos satélites ambientais. Os satélites ambientais fornecem dados do espaço para monitorar a Terra, para analisar as águas costeiras, por exemplo. Eles retransmitem sinalizadores de emergência e podem salvar vidas. Eles preveem ou rastreiam tempestades tropicais. São dois tipos de sistemas: os geoestacionários e os de órbita polar. Os sistemas geoestacionários monitoram constantemente a cerca de 35 mil quilômetros da superfície terrestre. E o polar orbita a Terra a 860 mil quilômetros da superfície terrestre. Os satélites permitem fornecer observações constantes ao longo de 24 horas, 7 dias por semana, detectando remotamente e fornecendo muito mais do que informações que não seriam possíveis da superfície terrestre. 90% dos dados que entram nos sistemas são de satélites e rastreiam tempestades, tornados,
dragões, as imagens de satélites auxiliam para conhecer as temperaturas da superfície continental e oceânicas. Até mesmo possibilitam a monitorar explosões solares do Sol, buscando entender condições que podem afetar a Terra. As informações de satélites ajudam a salvar vidas de pessoas que estão em perigo em alto mar, por exemplo, ou em acidentes em áreas remotas. Os cientistas em rastreamento utilizam os dados para retransmitir para os cientistas de campo, como na medição das marés e até mesmo na migração de baleias. O monitoramento do espaço ajuda a entender como a Terra funciona e como pode afetar nossas vidas diárias. Então, estudantes, conseguiram perceber com este vídeo como os satélites, as imagens de satélites auxiliam as comunidades, a humanidade em geral, com vários pontos, principalmente relacionados à representação do nosso planeta. Bom, sabemos então que nosso planeta tem essas duas principais representações. Assim como toda tecnologia, temos que representar ela. Então temos o globo terrestre, que já conversamos na aula anterior, e também o planisfério. Bom, como estamos falando muito sobre as representações do nosso espaço geográfico, e principalmente Mapa Mundi, que tal agora nós fazermos uma atividade? Agora, do seu jeitinho, faça uma representação do Mapa Mundi ou planisfério, mostrando toda a superfície da Terra, né, de forma plana. No caso, o nosso planisfério, aquela que conseguimos ver toda a área, beleza? Eu darei um tempinho para que vocês possam realizar essa atividade, caprichem o máximo para que ela fique bem bonita. Eu já volto.
Então, crianças, conseguiram buscar reproduzir, fazer do seu jeitinho, como estudamos agora que os mapas foram feitos à mão lá no começo da história? Vocês também puderam representar, né, o nosso mapa mundi da sua forma, tentando deixar, claro, o mais caprichado possível, o mais bonito, e eu acredito que vocês fizeram um mapa exemplar. Agora nós vamos falar da atividade número 2. Olha só que bacana, atividade número 2. Escreva o que está representado no mapa mundi ou planisfério que eu deixarei a seguir. Eu deixarei um tempinho para que vocês possam fazer essa atividade e eu já volto. Então, crianças, conseguiram observar no nosso mapa mundi, nosso planisfério, o que está sendo representado?
Olha lá. Escreva o que está sendo representado no mapa mundi, ou planisfério. Olha só o que está sendo representado. Os continentes, os oceanos e também as linhas imaginárias, no caso os meridianos e também os paralelos. Bom, nossa aula chegou ao fim. Vamos revisar o que nós estudamos hoje. Conhecemos a história dos mapas. Percebemos a importância dos mapas para a representação do nosso planeta Terra e também fizemos atividades envolvendo o planisfério. Bom, o professor Thiago fica por aqui e até uma próxima aula.